Fala, mas como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês que chegou a minha carta do YouTube, a tão esperada carta do Google AdSense, para poder confirmar a questão do endereço e a gente, de forma oficial, fazer parte de um criador de conteúdo para o YouTube de maneira monetizada. Então, agora o nosso canal ele está monetizado e nós entramos em uma nova jornada. Como vocês sabem, eu sempre trago conteúdo aqui relacionado a tudo que eu estou lendo, a tudo que eu estou estudando nesse exato momento. E eu comecei a ler alguns livros, e esses livros me trouxeram uma série de insights e de conhecimentos que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Mas antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos, será um prazer, uma honra receber cada um dos senhores. Recentemente eu terminei a leitura de 2 livros, que foi o livro de Santo Agostinho e o livro Animus e Anima. E esse livro aqui, ele fala acerca do comportamento do homem e do comportamento da mulher, como que funciona a psique do homem e da mulher, e o que esperar um do outro. Mas esse aqui, ele dá apenas uma pequena introdução, ele entra mais numa linha de falar acerca dessa questão de energia masculina e feminina e as problematizações. E logo em seguida, eu comprei esse outro livro aqui, ó, de Carl Jung, ou Jung, que fala acerca do aspectos do feminino. E eu confesso para vocês que a leitura desse livro ela tem sido, para mim, transformadora, porque de fato era algo que eu estava buscando algumas respostas e eu estou conseguindo achar na leitura desse livro. Da página 1 até a página 55, eu confesso para vocês que eu não entendi praticamente nada. Só que, quando passou da página 55, esse livro ele deixou de falar uma linguagem um pouco mais complexa e começou a entregar, de fato, o ouro. Ou seja, ele começou a tratar acerca de como que funciona a visão da mulher, a visão do homem, e começou a explicar muita coisa da qual acontece conosco, homens. Recentemente eu trouxe um conteúdo falando acerca de que, geralmente, na faixa etária dos 20 aos 30 anos de idade, nós homens passamos por uma fase a qual a nossa mente ela vai a milhão, ela está o tempo inteiro buscando por novas oportunidades, ao mesmo tempo você vê que você está ficando um pouco mais velho, aí bate a necessidade de ter alguém, mas ao mesmo tempo você olha para o cenário atual, você vê que não está tão fácil assim, ao mesmo tempo você vê que não conseguiu chegar em um nível financeiro que você gostaria e que precisa ter mais dinheiro para poder ter uma estrutura, se de fato você quiser ter uma vida um pouco mais livre no sentido financeiro da coisa. Então vem uma série de emoções e turbilhões e parece que a gente está atrasado. E eu relatei que eu estava passando justamente por esse momento aqui, e esse vídeo teve um bom engajamento, e eu pensei em trazer um segundo conteúdo a respeito. Só que, lendo esse livro aqui, de Carl Jung, O Aspecto do Feminino, ele começou a explicar acerca de como que desperta o sentido sexual no homem e o sentido sexual na mulher. E eu achei muito curioso porque ele começou a entrar em vários comportamentos que nós, homens, temos e que as mulheres têm, e que as mulheres têm, que eu não fazia ideia de que, de fato, era algo cientificamente comprovado, mas que é mais comum do que parece. E aí ele fala, por exemplo, que toda essa nossa agonia, principalmente quando nós estamos nessa faixa etária, ou seja, o auge da testosterona, de 20 aos 30, até 35 anos de idade, é essa falta de conseguir equilibrar as coisas. Tudo isso faz parte do despertar sexual do homem, que começa a entrar no seu pico e a própria testosterona vai causando esse desequilíbrio no nosso corpo. Ou seja, esse turbilhão de emoção faz parte do nosso DNA, da nossa biologia como homem, do despertar desse sentido sexual, que é a força que nos move e faz com que a gente ache que a gente está ficando doido, ou que está ficando atrasado, ou que parece que vai surtar. Mas o grande segredo está em você entender como que funciona a nossa biologia, para daí então você ir se familiarizando. Quando eu li isso ontem de madrugada, eu fiquei mais ou menos até umas 2h30 lendo entre a leitura desse livro e as Sagradas Escrituras, isso alugou um triplex na minha mente e eu soltei um conteúdo na rede vizinha falando justamente acerca disso. De que, por exemplo, muitas pessoas, elas oram pedindo a Deus um parceiro e uma parceira com diversas características. E olha o salto lógico que a gente está fazendo aqui, né? Elas pedem, por exemplo, geralmente as mulheres pedem homens provedores, homens maduros, homens calmos, pacientes,
fortes e tenham uma determinada condição financeira, que sejam bonitos, que sejam altos, que sejam engraçados, que tenham poder de influência. Geralmente as mulheres pedem isso. Já o homem, ele pede mulher que seja respeitadora, uma excelente dona de casa, uma mulher que seja uma excelente mãe, uma mulher que seja compreensiva, carinhosa, submissa, uma mulher sábia, inteligente, ao mesmo tempo uma mulher temente a Deus, certo? Uma mulher que seja guerreira e que seja confiável e decente. Geralmente é isso que os homens pedem. Só que o que acontece? Quando eu comecei a ler esse livro e chegou nesse esclarecimento para mim, eu falei, cara, para que as nossas orações elas sejam atendidas mediante aquilo que nós estamos pedindo, a nossa ótica ela tem que ser na oração do Pai Nosso. Ou seja, à medida com que eu perdoar, eu serei perdoado. À medida com que eu entrego, eu tenho que receber. Tá entendendo? Ou seja, aparecer alguém que tenha um certo valor mais ou menos do que eu, ou alguém do equivalente igual a mim, ou alguém que esteja no mesmo patamar que eu, ou querendo chegar no mesmo patamar que eu, e que você que está nos assistindo, nós temos que estar nesse caminho de construção dessa pessoa a qual nós queremos ser. Apesar de nós já nos comportarmos como alguém que nós gostaríamos de ser, nós temos que estar gerando esse comportamento, porque nós sabemos que se nós começarmos a repetir esse comportamento até o resultado chegar, ele vai se concretizar. Então, por exemplo, não faz sentido você orar pedindo uma pessoa com qualidades fora da curva e você ser alguém completamente na média. Alguém que não está tendo comportamento fora da curva. E faz parte do comportamento de alguém fora da curva começar a ler sobre como que funciona a natureza do homem, a natureza da mulher, para poder compreender como que certos tipos de comportamentos foram gerados em você. E o que esperar? Por exemplo, uma das coisas que esse livro traz é que quando o despertar sexual do homem ele desperta de forma repentina e de uma forma muito forte e brutal, fazendo com que o camarada, muitas das vezes, ele entre em crise e comece a fantasiar muita coisa. Porque é normal do homem, por ele ser muito visual e ter testosterona, ele imaginar. Então nós temos uma luta diária para poder controlar os nossos instintos, ok? Os nossos instintos, a nossa libido. Nós temos essa luta constante. Só que o livro também explica que isso não é normal para com as mulheres. Porque as mulheres, elas desde criança, elas já nascem tendo familiaridade com as suas emoções. E, durante muito tempo, o seu instinto sexual fica adormecido. E é por isso que, para as mulheres, a questão do sexo não é tão relevante quanto para o homem. Porque os seus instintos eles vão despertando aos poucos e eles tardam a serem despertados. De tal maneira que, para que você consiga ter um contato com a mulher, você precisa ir aos poucos conquistando ela, ou gerando desejo, ou tratando ela bem para que o seu corpo entre nessa frequência, as coisas comecem a convergir, tudo fique alinhado e ela se sinta bem para se entregar para você. Isso é biologia. Já o homem não, ele bateu, olhou, rapidamente ele já está pronto. Os homens, eles têm mais libido na parte da manhã, já as mulheres é à noite. Então, ou seja, o homem de bate pronto, ele já está mais ativo. Já a mulher leva um tempo para poder estar ativa. Esse livro ele vai detalhando tudo isso. E justamente por isso ele traz uma informação também que serviu para mim de grande avalia e de grande relevância. Ele fala que é o seguinte: é muito comum no início de um relacionamento e principalmente no início de um casamento, a mulher ela ter muito mais receio do contato físico do homem do que o homem para com a mulher. Por quê? Na maioria das vezes, a mulher ela não tem familiaridade com esse outro lado. E aí ela vai descobrindo essas coisas. Já o homem, por repentinamente, na maioria das vezes, e antigamente era assim que funcionava, o camarada casava para poder ter acesso à mulher, ou para poder ter acesso a essa parte sexual, o que acontece? Para esse cara, de bate pronto, ele já quer possuir. Só que na maioria das vezes, esse cara não entende como que funciona a biologia da mulher, não entende como que está funcionando as emoções dessa mulher. Então, a partir do momento em que você começa a estudar a respeito, você vai ganhando consciência de como que o corpo, tanto do homem e da mulher, funciona, e você se torna um camarada que consegue identificar qual que é a hora certa. Ou seja, o conhecimento ele te liberta. Um cara que está na corrida do desenvolvimento, do crescimento, do amadurecimento, ele vai começar a aprender acerca disso, porque ele sabe que no jogo do poder, no caminho do crescimento e desenvolvimento,
no caminho da prosperidade e da riqueza, o que te vai diferenciar dos outros é a informação que você possui. E quanto mais rápido você tomar a decisão de utilizar essa informação. Então, quanto mais você lê, quanto mais você estudar, mais sábio você fica e mais informações que você poderá utilizar para benefício seu e das pessoas que estão ao teu redor, você conseguirá se beneficiar utilizando essas informações. Entende? Então, esse livro, ele vai explicando, inclusive, do porquê que quando o despertar sexual do homem, ele acaba vindo à tona, muitos homens, desde criança, eles acabam tendo contato com outras pessoas, inclusive com pessoas do mesmo sexo, tendo um ato homossexual, sem que esse cara seja homossexual, velho. Esse livro é cabuloso. Eu falei, mano, que loucura. E isso, pra mim, foi algo muito relevante, essas informações, porque está me fazendo compreender a diferença entre natureza do homem e natureza da mulher. A gente, homem, nós somos muito lógicos, racionais. A gente já quer ir direto ao ponto. Já se você tratar da mesma forma a mulher, aliás, esses dias eu vi um vídeo de uma moça falando, se você conhecer uma moça, você já fale logo pra ela qual que é a sua intenção. Eu também penso e acredito nisso. Só que quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, eu vejo que se você chegar para uma moça que demonstrou um interesse para você e rapidamente você já falar da sua intenção acerca de que você quer formar uma família, tal, assim, já ir direto ao ponto, sem pelo menos conversar e criar uma conexão para poder falar das suas reais intenções, rapidamente o cérebro dela entra em confusão porque o cérebro da mulher não está acostumado com pressão. E as mulheres que estão acostumadas com pressão, elas começam a se tornar mais masculinas. E aí tende a ser um problema porque uma vez que essas mulheres começam a se tornar mais masculinas, elas acabam perdendo a sua afeição por outros homens que têm características de também ser mais masculinos. Elas buscam por homens que são femininos. E aqui eu não estou falando de homossexual, tá? Estou falando de homens que têm traços femininos, mas que são heterossexuais. Outra coisa muito importante que esse livro traz é que existe uma espécie de um distúrbio entre o homem que ele deseja mulher mais velha. O que acontece? Nesse vídeo aqui eu quero trazer uma conversa mais profunda com vocês, tratando desses paradigmas para que a gente possa ter um esclarecimento da leitura desse livro e o que ele está mostrando para mim e que eu acredito que seja de extrema relevância. O autor fala que não é normal um homem que tem um propósito, um homem que tem uma visão de futuro, que não tem nenhum tipo de trauma no quesito tanto de dependência emocional de pai e de mãe, ou seja, um homem normal e sadio, que tem uma vitalidade firme, se apaixonar loucamente por uma mulher mais velha e ficar o resto da vida com ela. E eu falo uma mulher mais velha, no quesito de, por exemplo, o camarada tem 25 anos, o camarada começar a querer casar com uma moça de 40 a 45 anos, de 50 anos. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando o homem ele olha para uma mulher mais velha e ele cogita a possibilidade de se casar com essa mulher, quando a mulher já passou dos 40 anos, ou está na faixa, tá em 40 para cima, o autor explica que existe nesse homem uma deformidade que esse cara, na realidade, ele está enxergando nessa mulher uma mãe que ele está querendo cuidado e por ele ter medo do mundo e de não assumir responsabilidade de maneira inconsciente, ele não se acha capaz de cuidar de outra pessoa. Logo, ele precisa ser cuidado. Então, ele sai do leito materno da mãe dele e procura uma outra mãe nessa mulher. Já ele explica que essa mulher mais velha, elas buscam homens mais jovens quando elas buscam, porque o que fascina ela é justamente esses homens que têm essa fraqueza. Aí ele cita alguns exemplos comportamentais. Às vezes o homem ele tem uma deficiência na perna, às vezes o cara ele é feio, às vezes ele é meio desprezado, às vezes esse cara ele é pobre. E aí desperta nessa mulher o sentido materno de cuidar desse camarada e ela enxerga essas fraquezas nesse homem. Então ver, por exemplo, o camarada abandonado, rejeitado, então ativa isso nela e ela é fascinada para poder se relacionar com esse camarada e cuidar desse camarada. Só que, ao mesmo tempo que esses dois se encontram, acontece algo que é o seguinte: essa mulher tem algo para ensinar para esse cara, por ela ser mais madura e ter mais experiência. Então ela vai ensinando muita coisa para ele, inclusive como lidar com mulher, porque esse camarada que ele é mais fraco, ele é mais jovem, ele nunca teve contato com isso, ele saiu da casa dos pais e já foi, digamos, casar com essa mulher. Esse homem começa a aprender como que funciona a mente de uma mulher mais velha. E também da mulher mais nova. Então ela vai explicando para ele e vai ensinando como ele deve se comportar. Depois que esse camarada ele aprende, ele se torna grato a essa mulher, mas existem grandes probabilidades, depois que esse camarada aprendeu como é que funciona tudo, ele pular fora desse barco, não simplesmente porque ela está envelhecendo,
mas porque agora ele compreende que não faz sentido ele estar com essa mulher que é muito mais velha que ele, porque agora ele entende como que funciona uma mulher e a natureza dele clama por ter o quê? Descendência. Por multiplicar aquilo que ele sabe em outras pessoas. O que a natureza dele vai chamar? Vai fazer com que ele queira olhar para a mulher mais nova e casar com essa mulher mais nova. Entendeu? Então o que acontece? Na maioria das vezes, para um homem jovem ficar com uma mulher muito mais velha, essa mulher mais velha tem que ter dinheiro. Então, esse cara, ele aceita esse tipo de coisa. Ou se essa mulher for muito bonita e de alguma forma esse cara ser muito rejeitado e ele não vê mais ninguém dando bola pra ele, ele vai e escolhe ficar com essa mulher mais velha, que é muito mais velha, tá? Acima dos 40 anos de idade. Já no caso do homem mais velho, quando esse cara, ele olha para uma mulher, na maioria das vezes ele vai buscar uma mulher que é mais nova. Ele não vai buscar uma mulher mais velha. Ele vai sempre buscar uma mulher mais nova. Porque remete à juventude, jovialidade. Só que a mulher mais nova só vai ficar com esse cara se esse cara tiver numa faixa etária de idade, por exemplo, de 40 anos de idade. Esse cara tiver uma estrutura, ou seja, também tiver dinheiro e tiver algo para entregar para ela. Geralmente experiência de vida. Só que esse camarada, ele consegue entregar isso para essa mulher. Beleza? E em alguns casos, o cara mesmo sem ter dinheiro, ele ainda consegue se relacionar com essas moças mais novas. Se ele ainda tiver o que é a questão da beleza e tiver uma boa conversa. Esse cara ainda consegue se relacionar e ainda criar uma família. Esse livro, ele começou a explicar para mim todos esses pormenores. E aí ele fala, a probabilidade de você entrar em um relacionamento com alguém, por exemplo, com uma mulher mais velha, a chance disso dar certo, elas tendem a cair justamente porque, na maioria das vezes, o homem, ele quer dar prosseguimento à sua linhagem e ele deseja construir uma família. Só que ele fala também que é o seguinte, apesar da natureza do homem despertar de maneira brutal e violenta, e de certa forma rápida, a da mulher continua adormecida. Só que é por isso que a maioria das mulheres, elas dão prioridades em estudar primeiro, terminar os estudos, conseguir um trabalho para depois casar. Na maioria das vezes os homens, eles começam a estudar, logo eles já começam a querer procurar mulher, trabalho, para daí eles já casarem. Mas nesse interim entre estudar e trabalhar, eles já estão enganchados com alguém. E a mulher, quando ela decide que está na hora dela casar, ela casa e é comum que ela já queira ter filhos. E ele traz um estudo que mostra que, na maioria das vezes, quando a mulher ela não tem um filho dentro do casamento, esse casamento deixa de ser interessante para ela. Então, ele traz uma ideia de que é preciso que essa mulher tenha uma espécie de um hobby, ou seja, ela estude, que ela tenha um emprego para poder ocupar a cabeça dela e a energia que ela direcionaria para um filho, que é muita energia, ela direcione para esse ofício, para esse trabalho e se conectar de maneira mais genuína com o seu parceiro, para que os dois tenham um relacionamento feliz. Então, está abrindo na minha mente vários paradigmas e várias visões de mundo acerca de como é que funciona o comportamento humano, como é que funcionam as pessoas, para que eu ganhe mais sabedoria, expertise na hora de lidar com a outra pessoa. Recentemente eu ouvi alguém falando o seguinte, eu sou pobre porque eu casei com um homem pobre e eu estou nessa situação porque o meu companheiro, ele não sabe fazer dinheiro. E tem um livro que eu li, que eu fiz até vídeo no canal acerca desse livro aqui, falando justamente acerca desse assunto. Você casou com pobre porque você é pobre. E esse livro, ele chama-se O Poder da Autorresponsabilidade. E esse livro, ele fala justamente isso. Se você é pobre, não é culpa do outro. No caso do homem, se você é pobre, não é culpa do teu pai, não é culpa de um patrão que te ferrou, não é culpa de ninguém. Se você é pobre, a culpa é única e exclusivamente sua. Esse livro ele trata de autorresponsabilidade, então, ou seja, você ser responsável pelas suas escolhas, beleza? É claro que a gente sabe que existe uma série de complicações e de nuances que tornam alguém pobre. Só que não é desculpa de você virar, por exemplo, para o seu companheiro e falar, eu sou pobre porque eu casei com um homem pobre. Na realidade, a verdade é que o pobre, ele casa com o pobre, e o rico, ele casa com o rico. Nós saímos de um assunto, falando de sexualidade, já entramos em outro de relacionamento, e estamos falando acerca de casamento, de pobre casa com pobre, rico casa com rico. Sim, por quê? Porque o que vai decidir se você vai casar com uma pessoa que é rica ou pobre, é as tuas experiências de vida, é as oportunidades que vão aparecer na tua vida, os teus comportamentos, o teu nível de educação, e aonde você quer chegar. E não é normal, não é regra um pobre casar com rico. Pelo contrário,
A regra, o padrão normal é o pobre casar com outro pobre, o rico casar com outro rico, porque o rico ele entende a importância de dar continuidade na sua genealogia, ou seja, na sua família. O rico entende que o nome dele é importante. O sobrenome dele tem peso e tem um valor no mercado. Então o rico entende isso. Então ele entende que quanto mais relevante forem as pessoas que adentrarem a sua família, essas pessoas elas têm que ter qualificação suficiente para poder receber o seu nome, e o seu nome cada vez mais vai gerando poder e status para ele. Então é uma série de comportamentos e experiências que abarca a vida de uma pessoa rica, e principalmente estou falando de pessoas ricas de berço, não emergente, tá? Emergente é pobre que deixou de ser pobre e se tornou rico. Já o pobre, ele casa com o pobre porque a sua visão de mundo é compatível com as pessoas que estão na mesma realidade que ele. Então, quando você vira para uma mulher, quando você vira para um homem e você terceiriza a culpa de você estar pobre porque você casou com uma pessoa errada, na realidade você está fugindo da responsabilidade. E esse livro, ele traz você de volta para a consciência de que você é responsável pelos seus atos. Existe a possibilidade no nosso país de nós deixarmos de sermos pobres e se tornarmos alguém que tem dinheiro, se tornar alguém rico. Porém, não é a regra. É uma exceção, é uma eventualidade. Isso é raro de acontecer. Aliás, a maioria das pessoas não estão buscando ficar ricas. A maioria das pessoas elas só querem encontrar alguém em que elas possam confiar para poder formar uma família e viver em paz, ter o seu carro, ter a sua casa, e está tendo agora uma grande demanda para as pessoas fugirem para o campo. Então a maioria da nossa geração agora está desejando morar no campo, para ter uma vida mais sossegada, podendo fazer a viagem que quiser, sair, passar o final de semana em casa, viajando com a família, se divertindo, comendo do bom e do melhor, sem ter que estar se preocupando ao entrar no restaurante, olhar para o preço das coisas. A maioria das pessoas desejam isso. E passar uma velhice tranquila. É claro que existe a internet que ela vai polarizando um monte de coisa, mas quando a gente para analisar e ver qual que é o desejo genuíno de todo homem e de toda mulher, na maioria das vezes é esse o desejo da maioria das pessoas. Nem todo mundo quer ser rico. Então, lendo esses livros aqui, está me trazendo cada vez mais consciência de como que funciona o meu corpo, como que funciona a minha mente, como que funciona as minhas emoções e principalmente como que funcionam as emoções da outra pessoa. Como que eu devo lidar quando chegar diante de uma pessoa para conversar, para trocar ideia, para até mesmo formar uma aliança com essa pessoa. Tá entendendo? Então, o conhecimento, ele vai te libertar das amarras da ignorância. Só que leva-se tempo, é demorado esse processo e você só vai conseguir de fato crescer todos os dias a partir do momento em que você sentar na cadeira, desconectar de tudo e começar a ler sem pressa. E aí a tua mente ela vai começar a expandir cada vez mais. Então, foi esse assunto que eu gostaria de trazer para vocês. Sou muito grato por essa cartinha ter chegado aqui. Agora nós iniciamos uma nova jornada, um novo empreendimento e vamos seguindo firmes e fortes nessa nova caminhada aqui do YouTube. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deixa o teu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Será um prazer, uma honra receber cada um dos senhores. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tamo junto, vazos.